E hoje a gente vai conversar sobre cada caminho que a gente escolhe. É um caminho que a gente perdeu, um caminho que a gente deixou para trás, e essa vai ser uma reflexão bem importante. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o que eu quero dizer com essa coisa de escolher um caminho e a gente está deixando outro para trás. Parece óbvio, mas vamos aprofundar um pouquinho. Tem uma frase que é muito conhecida minha e eu falo muito para vocês, que é o seguinte: não viva o desafeto das escolhas que você não fez. Porque o que acontece? Toda vez que a gente escolhe um caminho, a gente perde as outras possibilidades, certo? Então, cada escolha sempre vai ser uma renúncia, a gente sempre vai perder alguma coisa, e perder no sentido de deixar de viver. E se toda hora que eu escolher algo, eu viver os desafetos, as tristezas, ou até as alegrias imaginárias do caminho que eu não escolhi, a minha vida vai ser muito sofrida. Então, se eu me relacionar com essa pessoa pensando, mas essa era mais legal, ou se eu ir morar num lugar pensando, mas eu queria estar morando na praia, mas se eu morar na praia eu podia estar morando no campo, mas será que aqui eu vou ter mais oportunidade? E sempre estar coabitando com essas dúvidas de maneira não saudável, mas em maneira comparativa, eu vou sofrer muito. Porque se a gente escolhe um caminho, quanto mais presente a gente tiver nesse caminho, mais leve vai ser nossa vida. Se eu escolho um sabor de sorvete e eu quero tomar o sorvete de maracujá, e eu posso ter direito a duas opções de sorvete, né? Então eu quero maracujá e quero creme, enfim. E eu comer esses sabores, olhando para os sabores dos outros, pensando, pô, mas o de chocolate deve estar melhor. Será que eu peguei errado? Será que eu peguei certo? Eu não vou curtir o próprio sabor de sorvete que eu peguei, certo? E aí eu vou ficar sempre coabitando com esses caminhos, criando cenários hipotéticos. Pô, seria bem melhor, né? Você não sabe se seria melhor, mas você cria essa fanfic na sua cabeça, e isso te faz ficar triste com a escolha que você fez, sem saber se a escolha que você não fez realmente poderia ter sido pior. Então, o caminho que a gente não fez, é muito mais fácil florir ele na nossa cabeça. Então, se a gente escolhe o caminho daqui e fica pensando no caminho daqui, é difícil a gente olhar para esse caminho e falar, nossa, seria muito pior. A gente não sabe. Então, uma coisa que eu sempre penso é, quando eu escolho alguma decisão minha de vida, cara, eu vou viver esse caminho. É aqui que eu tô, é isso que eu escolhi. Eu quero mudar? Eu mudo. Mas eu não fico nessa dualidade, porque senão vai ser um sofrimento muito grande. E é aí que entra grande parte das tristezas das pessoas hoje em dia. A falta de liberdade, ela aprisiona a gente, mas o excesso de liberdade também aprisiona, porque a gente começa a ter tantas opções que você fala, não sei o que eu vou fazer, então eu vou viver essas opções na minha cabeça, isso vai me consumir uma energia vital muito grande e eu não vou fazer nada. Então, escolha um caminho, viva as alegrias e as tristezas do caminho escolhido, e não fique imaginando que o outro caminho que você não escolheu poderia ser melhor, porque você está floreando muitas vezes pode ser muito pior do que você imaginou, e a gente não vai saber, porque a vida são acasos seguidos que a gente não vai ter controle. Então a gente escolhe um caminho e vive ele para poder viver em paz com o que a gente escolheu.